Ah, você tem Eu? 25. 32. 32 você? Você tem 37. Ah, os 36. Bom, esse é o vídeo mais pessoal de todos que eu já fiz aqui até o momento nesse canal, porque ele é a realização de um sonho pra mim. Pra quem não sabe, na real todos vocês sabem, né? Eu sou calvo, eu tenho bastante falta de cabelo, dá pra ter uma ideia. E desde moleque sempre foi assim. E eu sempre soube que eu ia querer um dia dar uma solução para isso. A minha mãe sempre me falava também, me dava ideias, e eu sempre quis trabalhar numa ideia de um dia resolver isso. Só que naquele momento ainda não era um problema para mim, ali na fase da infância, adolescência, e isso só passou a me afetar de verdade quando começou a fase adulta, que foi quando eu comecei a perder mais cabelo e sentir mais falta disso. Ninguém sabe exatamente o que afeta cada um, mas pra mim isso era um problema. Sei que tem gente que lida de boa com isso, mas pra mim isso sempre foi um problema, sempre me afetou. Eu comecei a usar muito boné desde a adolescência, eu sempre comprava muito boné, usava muito boné. Tudo que eu podia fazer de boné eu fazia. Comecei a procurar médicos e tratamentos e usar remédios, o que a maioria faz, para poder tentar resolver isso ali na fase da adolescência, na fase adulta. E na real ajudou um pouco, mas na maioria das vezes eu só gastei dinheiro, perdi tempo e não valeu a pena. Naquela época, mais ou menos 2012, a minha médica me passou para uma clínica para ver o transplante capilar. E naquela época custava 35 mil reais aqui no Brasil e 700 reais a consulta. E eles também me recomendaram a não fazer naquele momento porque eu ainda era jovem e ia ter mais perda de cabelo. Então era melhor eu esperar um pouco para ver mais ou menos o resultado que eu ia ter. Então eu continuei fazendo uso de medicamentos e remédios, mas infelizmente isso só deu uma atrasada no processo, mas continua agravando. E ao passar do tempo só foi afetando mais, e machucando mais e deixando minha autoestima mais baixa. Para vocês terem uma ideia, muitas vezes eu não conseguia me olhar no espelho, era muito triste isso. E eu usava muito boné, quando eu tinha lugares que eu não podia usar boné, eu ficava meio assim, não me sentia muito à vontade. E hoje esse é o resultado que eu tenho. Isso é abril de 2022, esse é o cabelo hoje que eu tenho. Então, mais ou menos em 2017, eu descobri que tinha como fazer esse mesmo transplante capilar muito mais barato na Turquia. Na época o influenciador estava fazendo esse processo e eu vi, eu achei muito legal, fiquei muito sonhando com um dia poder fazer isso, mas naquela época, mesmo sendo mais barato, ainda estava fora do meu orçamento. Mas eu guardei aquele sonho no meu coração para no futuro poder realizar. E é isso que eu vou realizar agora. Eu estou aqui agora em Istambul, na Turquia, para poder fazer a minha cirurgia, o meu transplante capilar. Esse processo ele acontece mais ou menos assim. Eles tiram uma parte do seu cabelo aqui de trás, da nuca, que é a área que geralmente as pessoas não perdem, que é a área doadora. Eles tiram meio espalhado ali para não ficar uma falha, né? E esses mesmos fios, eles colocam onde você sente falta, seja aqui, 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 exatamente onde vocês precisarem mais. Olha, dá para ver, ó, que aqui eu tinha cabelo mais ou menos até aqui, então eu perdi toda essa área e esse meio que eu tenho aqui ainda, ele vai caindo. Então eu vou perder tudo isso. E eu também já tenho um probleminha aqui, que está até bem grande, mas esse daí eu não sei se vai sobrar cabelo, porque como funciona? A quantidade de cabelo que você tira, você vai ter que distribuir ela para todas as áreas faltantes. Como minha parte faltante aqui na frente é muito grande, se vocês olharem, a maioria das pessoas que fazem já não tem tanta necessidade quanto eu. Eu perdi muito já aqui na frente. Então talvez não sobre tanto aqui para trás, eu coloque só um pouco, só para dar mais uma tapeada. Porque o mais importante que chama mais atenção é a frente. E aí eles vão colocar e o que sobrar, eu vou pedir assim, né? Cada um faz uma escolha, mas o que eu vou pedir é que preencha mais na frente e aqui atrás só com o que sobrar. Porque aqui na frente é o que chama mais atenção, é o que me incomoda mais. Essa imagem que vocês estão vendo aí na câmera, que é essa falta aqui, é o que me incomoda quando eu vejo também. Esse processo, ele custava, como eu falei para vocês lá no Brasil na época, mais ou menos 35, 40 mil reais. Mais recentemente aconteceu muita coisa, né? Eu ia fazer esse processo em 2020, quando estava começando a pandemia, eu já tinha comprado passagem, já tinha reservado hotel, já tinha reservado clínica, já tinha reservado tudo. Eu ia fazer esse processo aqui na Turquia e eu ia gastar mais ou menos uns 11, 12 mil reais na época. Mas com todo o problema da pandemia, as economias se retraíram, principalmente nós brasileiros sofremos muito, a nossa moeda despencou e as moedas internacionais alavancaram muito, então o custo ficou muito mais alto.
E agora em 2022 eu estou pagando mais ou menos 16 a 18 mil reais. Isso incluindo tudo, tá? Passagem, os custos que eu estou tendo aqui na Turquia, que eu vou ficar um tempo legal, vou ficar mais de 15 dias, e também o processo cirúrgico. Mas isso é o meu custo, porque eu sou um cara bem economista. Por exemplo, o meu processo cirúrgico, eu contratei só a cirurgia. Geralmente quando você vai na clínica, eles te vendem um pacote. Nesse pacote está incluso a cirurgia, a hospedagem num hotel bacana, 5 estrelas, um guia para ficar te guiando nos dias que você ficar aqui na Turquia, te levar para passear, para conhecer os lugares, e, enfim, eles fazem todo um pacote turístico. Então eu falei, não, eu não quero pacote turístico, porque eu tô com um orçamento baixo. Vocês sabem, né, eu viajo no estilo meio low cost, eu conheço o mundo aí, vou viajando para tudo quanto é lugar, mas eu só consigo isso porque eu economizo bastante, viu? Porque a situação é bem complicada, principalmente para a gente que ganha em reais. Então eu contratei só o processo cirúrgico mesmo. E aí eu tô ficando aqui nesse hotel, nesse hostel que vocês estão vendo aqui, aqui atrás é as camas. Eu divido o quarto aqui, por exemplo, tem 1, 2, 3, tem 6 camas aqui. Eu tô aqui nessa cama e tem todas as outras camas aqui que a maioria tá ocupada. Então eu faço todo esse sacrifício, eu viajo nesse estilo aí mais mochileirão assim, para poder conseguir fazer as coisas que eu quero no orçamento que eu tenho, que não é muito. Eu vou mostrar o resultado, por isso que esse vídeo ele vai demorar a sair. Eu tô gravando ele agora em abril de 2022, mas eu só vou mostrar ele quando eu tiver com um resultado bom e que me faça sentir realizado. Então não sei se isso vai ser 6 meses, 3 meses, 8 meses, 1 ano. Bom, e aqui tô eu, 1 ano e 1 mês aí mais ou menos depois. Eu fiz a cirurgia dia 23 de abril de 2022 e hoje é dia 21 de maio de 2023. Então faz aí mais ou menos 1 ano e 1 mês. E como eu falei, eu ia mostrar isso só quando eu tivesse com o resultado completo, assim, que eu tivesse sentido que é isso. E é exatamente esse é o momento que eu estou vivendo agora. Eu vou explicar aí um pouquinho mais para vocês também, outras informações e como foi o pós-operatório todo. Mas é isso, eu também tive durante esse 1 ano aí, eu tive muita coisa na minha vida, eu mudei de casa, tive alguns problemas pessoais, problemas de saúde, muita coisa que eu tive que resolver. E aí também eu não queria, tipo, ficar mostrando como estava sendo essa evolução, porque eu não estava nem com cabeça para isso. E eu também queria fazer um vídeo só. Eu sei que muita gente mostra e como que fica com 3 meses, 6 meses, 1 ano, para as pessoas irem acompanhando. Mas desde o começo eu não queria. Eu queria mostrar como fosse o resultado final mesmo. E é isso que eu estou fazendo agora. Bom, resumidamente, eu acho que vocês já entenderam aí mais ou menos como funciona. Eu vou dar só uma recapitulada. Então, eles tiraram os folículos daqui, da nuca, da área doadora. Não dá para ver. Fica muito bem, porque eles tiram meio espalhados, mas esses cabelos não crescem. Quando eu ia operar, eu achei que crescia de volta, mas depois eu descobri que não. Esses que tiram, eles não crescem, eles são tirados e transplantados para cá. Eles tiram mais ou menos, depende da sua situação, cada caso é um caso, mas aí na média, os maiores transplantes são de 4.000 a 4.500 folículos mais ou menos. Eu tirei 4.500 folículos daqui de trás, e cada folículo ele pode ter de 1 até 4 fios de cabelo. E aí esses folículos foram transplantados para cá. Eu não gravei o processo de cirurgia lá, não fiquei registrando porque eu estava muito concentrado, né? Até porque também não era no meu idioma, né? Então eu tinha que ficar prestando muita atenção para conversar com eles. Eles fazem testes de sangue, fazem vários processos. E aí eu não queria, tipo, eu peguei minhas coisas, deixei lá guardado e eu não queria ficar focando nisso, preocupado com isso. E eles também fazem um processo de registro. Então eu vou mostrar também para vocês esse processo das fotos que eles tiram, tudo que aconteceu, mas basicamente foi isso. E aí esses folículos eles são transplantados para cá e aí leva um bom tempo para o resultado final aparecer. Dá um pouco de desespero, vou mostrar para vocês aí, vocês vão ver como que é, mas dá tudo certo no final. Quando eu fui fazer a cirurgia, eu pesquisei bastante, mas não adianta, tipo, só quando você faz que você acaba descobrindo muita coisa que acontece. E aí eu já entendi que o processo ia demorar mais ou menos ali 1 ano, quando eu estava na clínica, que eles me explicaram. Mas vamos lá, eu vou colocar aqui também o preço. O que eu gastei pela conta que eu fiz aqui, eu anotei tudo, eu gastei mais ou menos uns 17 mil reais. Isso fica muito concentrado também pelo valor da moeda, né? Na época que eu viajei em 2022, a cotação do euro estava 5,40. O euro variou bastante, aí antes da pandemia, quando eu ia viajar, o euro estava 4 e pouco, aí depois aumentou para 5 e pouco quando eu viajei. E aí agora eu não sei exatamente quanto está, mas muito do custo se baseia no euro e no dólar, então vai depender muito da cotação. Vou colocar aqui todos os custos para vocês terem noção e vou mostrar para vocês por foto como foi esse processo.
Bom, eu tenho aqui as fotos que eu fiz na clínica de como eu era, eles tiram essas fotos, lá tem um fotógrafo. Aliás, o fotógrafo faz várias fotos, ele mapeia várias coisas, é um processo bem legal, porque antes da cirurgia você faz todo o redesenho da sua cabeça, da sua imagem. Então, tipo, eles olham o seu ângulo, a simetria do seu rosto, eles vão desenhando com você até onde você quer colocar cabelo, aonde que te incomoda mais, como que deixa o seu rosto bonito. Surgem ali algumas dúvidas, porque a gente não tem noção de como que o nosso cabelo cresce, né? Eu achava que era uma coisa muito mais reta e na verdade não é. Ele é implantado meio zigue-zague para ficar com uma impressão mais natural, e tudo isso a gente vai descobrindo ali, conversando e ajustando. Eles permitem que você escolha muito mais do que eles, né? Mas eles sempre orientam, eles falam, ó, tipo, não coloca ali ou não vai até essa linha porque não vai dar certo. Eles vão orientando muito bem, assim, porque tem gente que às vezes quer colocar muito para baixo, eles falam, não, aqui vai pegar muito as suas expressões faciais, por exemplo. Então todo esse processo eles mostram para você e vão te ajudando a montar. Esse número que tá aqui na minha cabeça nessa foto, ele representa exatamente quantos fios de cabelo, quantos folículos, né, eu ia implantar naquele lugar. Então a gente fez essa conta ela muda, né, a gente fez ela várias vezes, até chegar nesse número final que foi o equilíbrio que a gente achou. Ficou muito bom, a frente ficou muito bom, mas aqui o fundo, como vocês veem, como a gente coloca pouco, ele deu uma melhorada, mas ainda ficou bem também, a coroa, né, ficou bastante calvície ainda, mas para mim tá ok, não me incomoda, só quem tá me vendo de costa que vê, e para mim é ok, faz parte do processo natural para mim. Aí eu tenho já uma foto depois que eu fiz a cirurgia, fica com essa aparência meio esquisita aí, é um pouco estranho, mas isso passa rápido, a cabeça fica muito ferida, né? É uma cirurgia complexa, ela é feita manual, então a minha durou acho que de 8 horas e meia, 9 horas mais ou menos só de cirurgia. Fora todos os outros processos, eu sei que eu fiquei na clínica mais ou menos umas 12 horas, 11, 12 horas, foi o dia todo para fazer isso. E aí ele fica com essa aparência, você toma anestesia, né? Você toma anestesia na cabeça, você fica acordado, mas você não sente dor. E é um processo que é bem chato, porque ele incha muito a sua cabeça. E isso ninguém me falou, eu pesquisei bastante, todo mundo me falava, não, é super tranquilo, depois da cirurgia, tipo, 2 dias você já tá suave. E na verdade não é. O pós-operatório é bem complicado, principalmente por conta dessa anestesia que você toma na cabeça. Porque como aplica anestesia aqui, além dela ser dolorida, porque aqui não tem muita carne, né? Então ela dói bastante para você tomar e não tem para onde escoar. Então nos dias que se seguem depois da cirurgia, aqui fica muito inchado. Tanto que vocês vão ver, talvez em algumas clínicas colocam uma faixa, uma espécie de faixa. Na que eu fiz eles não colocaram. Eu fiz na Hair Center of Turkey. E tipo, eu acabei mudando de clínica porque o preço mudou bastante. Antes da pandemia eu ia fazendo uma outra clínica, aí como depois da pandemia eu fui cotar com eles e o preço ficou muito alto, aí eu comecei a procurar outras opções e aí eu vi a Hair Center of Turkey e acabei optando por lá por uma questão de custo. Mas assim, na média que eu estava vendo em 2021 para 2022, que era o período que eu estava cotando, estava tudo muito parecido. E aí durante esse processo sua cabeça fica bem inchada nos próximos dias, então você tem que tomar cuidado, porque você não pode deixar essa anestesia pegar em algumas partes do seu rosto, porque senão ela incha e pode não voltar, pode dar uma deformação no seu rosto. Então eles alertam bastante sobre isso. Então eu tive que fazer compressa de gelo, não pode tomar sol, tem que ficar num repouso assim bem tranquilo. E sangra bastante, porque aqui, né, na área doadora sangra bastante, então você dorme muito desconfortável porque você não pode deitar com a cabeça. Então eles te dão tipo uma espécie daqueles travesseiros meio que de avião, que é uma almofada que você coloca aqui, só que diária, e você dorme com essa almofada, porque aí você deita assim e não pega aqui na nuca. Mas mesmo assim sangra bastante, é bem complicado esse processo. Acho que a primeira semana ali é o pior, assim, é bem horrível. O ideal é que se você puder, fique de repouso. E eu fiquei acho que 4 dias de repouso total, assim, sem sair do hotel que eu tava. E mesmo assim, acho que no 3º para o 4º dia ali, quando eu estava começando a ficar mais ativo dentro do hotel mesmo, saí ali às vezes para comprar alguma coisa no mercado que era na frente do hotel,
eu percebi que estava bem complicado, porque estava ficando muito inchado aqui, então eu comecei a ter que fazer as compressas de gelo para poder ajudar a passar a anestesia, porque a anestesia ela demora a sair, porque não tem por onde escoar aqui nessa área, então esse que é o processo mais complicado. E para tomar banho também é muito ruim nesses primeiros dias, você não pode molhar a cabeça, isso foi uma coisa que eles não me orientaram, então no primeiro dia eu tomei, no primeiro não, acho no segundo dia só que eu tomei banho, porque você volta na clínica para eles lavarem a cabeça no outro dia, pelo menos na clínica que eu fiz foi assim, e aí no outro dia eles tiram, não, num dia você tira o curativo e no outro dia eles lavam a sua cabeça, então aí eu deixei para tomar banho eu mesmo com a cabeça para molhar lá pelo terceiro dia. E mesmo assim eu não sabia que eu não podia molhar, mas acabou acontecendo de eu molhar, mas deu tudo certo. Mas recomenda-se que não lave a cabeça, pelo menos ali até o quarto dia, então você toma banho com a cabeça tampada. E se você molhar tem que ser com a água bem, não gelada, né, mas bem morna para gelada já, não pode ser água quente, porque água quente é pior. E aí depois disso tem essa foto que já é quando começa a cicatrizar, né, que dá para vocês verem na minha cabeça aí que tá cicatrizando. Isso daí acho que é lá pelo terceiro ou quarto dia. E aí a próxima foto é quando eu já saí de Istambul, que eu saio de Istambul, faço uma conexão na Espanha, e aí eu tô bem aí, nessa foto eu tirei na Espanha, só para vocês terem uma noção de como que tá a minha, mais ou menos ali a aparência da cabeça. Isso daí já é o 7º dia mais ou menos. Depois disso aí tem uma foto que eu tô em casa, que aí é a foto do outro dia depois da Espanha, quando eu chego no Brasil, e aí eu já tô em casa, de boa, e ali, tipo, já tá suave para você viver ali o dia a dia. Claro, você não pode tomar sol, ficar dentro de casa, evitar ao máximo, não pode fazer esforço físico de jeito nenhum, porque pode abrir, então é muito tranquilo, assim, você tem que ficar bem de boa, e aí esse é o processo que eu tava dentro de casa já, quando eu tinha voltado da viagem. Depois disso eu separei uma foto que é quando começam os desesperos, porque esse cabelo que transplanta, ele cai. E aí quando ele cai, a aparência fica muito estranha, né? Dá pra vocês verem que, tipo, aonde mexeu, né? Onde teve a cirurgia, tá bem pelado. Isso daí é mais ou menos um mês e meio, eu acho. Isso daqui é por volta disso daí, um mês e meio, eu acredito. Então começa a ficar com essa aparência estranha e começa a dar o desespero, parece que deu tudo errado. Aí depois disso eu separei uma foto que eu acho que é do pior momento, que aí depois ele cai de novo, só que aí ele cai de uma forma mais gradativa, porque primeiro ele cai de uma vez. Todos aqueles folículos que você transplanta, eles caem. Logo ali de 15 a um mês, assim, eles começam a cair. E aí nessa outra foto aqui já é quando tá ali de 2 a 3 meses, que é quando fica com uma aparência bem feia, fica bem estranho, porque a parte do seu cabelo tá grande, porque é o seu cabelo normal, e a parte da cirurgia tá curto e tá falhado, fica bem estranho e você não pode cortar o cabelo de forma alguma. Então fica esse processo ali bem chato. E tem uma coisa também que incomoda, começa a dar espinhas, começa a dar umas coisas na sua cabeça, coçar bastante. Então você tem que ter muita paciência e tem que tratar isso com muito cuidado, porque você não pode se expor muito. Ainda até ali o segundo mês, até o terceiro mês, na verdade eu evitei bastante. Mas até o terceiro mês você não pode fazer esforços físicos muito grandes, você não pode entrar no mar, por exemplo, tomar banho de rio, banho de piscina, qualquer coisa desse tipo. Você tem que evitar esportes também, esportes de contato, tipo futebol, lutas, essas coisas, academia também. Então você acaba ficando ali, basicamente os 3 primeiros meses você fica meio que de repouso ainda. E aí depois disso, já entrando ali pelo 4º, 5º mês mais ou menos, tem essa foto aqui que a aparência tá com essa situação ainda complicada. E aí depois a próxima foto, que é essa daqui, é quando eu já consigo aparar um pouco do cabelo, mas só na área que não fez o transplante. Porque eles recomendam que você corte o cabelo só a partir do 6º mês, mas eu demorei um pouco mais. Eu tive um acompanhamento bem legal, a clínica ela me dá um suporte por WhatsApp, a pessoa que me ajuda, ela fala português, então ela faz esse intermédio. A única coisa é que na cirurgia ela não participa porque ela não é médica, mas ela me ajudou bastante ali em todas as dúvidas que eu fiquei com a clínica, todo o processo, ela me ajudou bastante, inclusive nessa parte de dúvida de quando mexer no cabelo, eu perguntava para ela. E aí nesse momento foi quando eu fiz o primeiro corte, assim, que eu passei a máquina na parte que estava boa, que não fez a cirurgia, né? Só que a parte doadora que não tem problema, porque ela já voltou ao normal,
mas aqui toda essa região eu não mexi, por isso que ele fica com uma aparência curta, mas fica desigual ainda, mas ali já dá uma melhorada na impressão. E daí para lá o processo já dá uma melhorada boa. Depois eu só tenho esse registro aqui que é mais ou menos quando já tinha 8 para 9 meses de cirurgia. Então aí é um registro que tá com o cabelo já com uma aparência bem melhor, assim, bem mais equilibrado. E aí durante esse período aí de desespero, que parece que não deu certo o transplante, você fica meio sem fio, fica tudo falhado. Primeiro que também tem uma coisa que eu acho que nas fotos não dá pra ver, mas vou contar pra vocês, é que cresce parcialmente. Então ele cresce esse lado, aí depois cresce esse, aí cresce meio uns buracos assim, então é bem complicado você passar por tudo isso. E às vezes eu ficava muito desesperado e aí eu mandava mensagem lá pra clínica, ligava lá, falava: meu, não deu certo, olha como tá a minha cabeça. Eles falavam: não, calma, vai dar tudo certo. Como a gente falou pra você, o ideal é você ver o resultado depois de 1 ano. E aí eu não tinha o que fazer, né? Eu já tinha feito a cirurgia, então tinha que esperar. E era isso. E aí depois tem esse resultado aqui, que é mais ou menos lá pelo 10º mês, que já dá pra ver que tem um resultado bem legal, que eu já gosto bastante. E o que eu aprendi também nesse momento aqui? Eu usava muito gel, né? E o gel, quando você passa no cabelo, ele gruda, ele vai juntando os fios. E nessa foto dá pra ver que, tipo, os fios ficaram bem colados, porque eram as primeiras vezes que eu tava experimentando o gel, que eu tava voltando, tipo, a ter a noção de como que é um cabelo, né? Como que é usar o cabelo. E aí eu não percebi isso, e depois com o tempo eu aprendi que, na verdade, como eu não tenho uma quantidade de fios tão grandes, mesmo com transplante, o transplante fica legal, mas ainda não é perfeito, assim, não fica com muito volume de cabelo, então eu tenho que passar o gel e dar uma penteada para os fios eles se soltarem, e aí sim ele fica muito mais bonito e aparenta muito mais volume. Isso eu só aprendi depois com o tempo, mas nessa foto aqui, o resultado também ele tá um pouco negligenciado por conta disso. Depois disso tem essa foto que aí já é os finalmente, né? Que foi agora em março, que ali já é pelo 11º mês, quando eu tava viajando. E meu cabelo também tava grande, né, nessa viagem, que eu fui pra Punta Cana, curti bastante lá e acabei nem conseguindo cortar o cabelo. E aí a aparência já tá muito boa. Pra quem tinha essa aparência aqui, olha a diferença que tá nessa foto, é muita diferença. E aí já chegando pro final do processo, quando completa aqui 1 ano nessa foto, mais ou menos que eu tirei faz uns 15, 20 dias, e também aqui nesse vídeo, né, dá pra vocês verem como ficou o resultado final. Bom, eu acho que dá pra ver bem como ficou, eu gostei bastante do resultado. O processo é bem mais complicado do que eu achava. Eu tinha pesquisado bastante, né? Foram muitos anos querendo fazer isso, então eu li bastante, procurei bastante, perguntei bastante, pedi muita ajuda, mas ainda assim a gente não esclarece tudo, né? Então eu percebi que o processo ele é muito mais complicado do que parece e eu não tinha noção de que demorava 1 ano para poder ter esse resultado. Eu comecei a ter uma noção quando eu fui, antes de eu fazer a cirurgia lá na Turquia, eu fui numa clínica aqui no Brasil para fazer um orçamento. E aí nessa clínica aqui no Brasil eles me explicaram mais ou menos, né, tudo que eu já sabia basicamente, mas eles me explicaram um pouquinho mais e me explicaram que o resultado do processo levaria cerca de 1 ano. Aqui no Brasil não estava valendo a pena, estava ficando ainda um pouquinho mais caro do que na Turquia, apesar dos preços já terem se equilibrado mais, que antigamente custava em torno de 35 a 40 mil reais. Agora, quando eu vi da última vez, antes de eu viajar, foi no começo de 2022 que eu fui na clínica, estava 18 mil mais ou menos. E aí, se vocês considerarem o custo que eu tive de toda a viagem, eu gastei um pouco menos, mas não foi tanta diferença. É claro que isso também influenciou muito por conta também da alta, né, do euro, das moedas, porque lá em 2020, quando eu ia fazer, o custo só da cirurgia ia ficar tipo uns 7, 8 mil reais na época. E aí agora já mudou bastante, eu paguei muito mais que isso e também os custos de passagem, um monte de coisa aumentou. Na época, em 2020, eu tinha comprado uma passagem em promoção, infelizmente eu perdi e tinha custado bem mais barato do que a passagem que eu comprei para ir agora. Eu coloquei aqui todos os custos, né? Acho que deu para entender e ficou bem claro. Bom, espero que eu tenha esclarecido, tenha mostrado aí para vocês também, para quem tem curiosidade de fazer, saber tudo que vocês precisam para fazer. Não tem outro país para que vocês possam fazer com um custo mais barato. A Turquia é a melhor opção, uma porque eles são mais preparados, eles têm mais experiência e porque o dinheiro deles é mais não desvalorizado que o nosso.
mas os custos na Turquia são bem baratos, tanto que também os custos de viagem, hospedagem, alimentação, transporte, compras, tudo que eu gastei na Turquia era muito mais barato do que comparado a outros países. Então acho por isso que o preço também da cirurgia fica muito mais acessível. E realmente essa é a melhor opção para você, porque ela é definitiva. No Brasil também dá para fazer, está com um custo já muito próximo. A diferença é que você não tem a experiência de viajar, né? Como eu já gosto de viajar, vocês sabem, porque eu tenho esse canal de viagem, eu uni o útil ao agradável e ainda assim também a experiência deles é melhor do que a nossa. Tanto que os brasileiros aprendem com eles como fazer esse processo, né? Tanto que quando eu fui na clínica aqui no Brasil, a minha cirurgia não ia cobrir tanto cabelo quanto cobriu lá. Eu não ia conseguir tampar tanto quanto eu consegui tampar lá. O resultado ia ficar um pouquinho inferior aqui, pela quantidade que a gente fez o cálculo. Então é muito mais interessante, se você tiver a oportunidade, fazer lá. Mas na prática ele não vai fazer tanta diferença, dependendo aí do quanto o seu bolso vai sofrer com isso. No final das contas é isso, não é sempre o dinheiro que acaba determinando qual vai ser a melhor opção. É muito libertador a sensação de você poder sair com o seu cabelo sem ficar incomodado. Para mim que sou calvo, era calvo, ainda sou um pouco, né? Mas enfim, eu era calvo desde os 23 anos, então tipo, sempre foi motivo de piada e sempre me incomodou muito. Eu tentei raspar o cabelo, cada um lida de uma forma, né? É o que eu sempre falo. Talvez não seja problema para você, o importante é que não seja problema para você, não importa a opinião dos outros. No meu caso, os outros sempre falavam, não, tá tudo bem, fica assim mesmo, mas me incomodava bastante, eu me sentia muito mal, em alguns momentos isso me afetou muito a autoestima, então eu precisava disso, demorou, mas eu consegui. Eu me sinto muito melhor assim e com certeza eu recomendo para quem quer fazer que faça, porque vale muito a pena mesmo e o resultado fica muito bom. Bom, é isso. Se ficou alguma dúvida, se teve alguma coisa que eu não esclareci, é só deixar aqui nos comentários. E eu estou muito feliz de poder contar para vocês que eu realizei esse sonho e que o resultado foi muito bom. Muito obrigado para vocês que acompanham o canal, você que caiu de paraquedas por aqui. É isso. Tudo de bom e do melhor para nós, sempre.